Olá, o sistema penitenciário brasileiro é tema desafiador na sociedade brasileira e que gera muitas polêmicas com relação à sua solução. Realmente um problema no Brasil, admitido até pelo nosso ministro da Justiça, que por 2 vezes já se manifestou a respeito desse sistema, falando que seria melhor morrer a estar numa cadeia brasileira. E que as cadeias brasileiras nada mais são do que escolas do crime. Então, diante dessa situação difícil e desafiadora, a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal realizou uma audiência pública, provocando uma reflexão sobre o tema. Fala conosco sobre o assunto o senador Donizete Nogueira, que presidiu esse encontro e que chega até aqui ao programa Argumento, atestando que a solução desse problema é o arrojo. Não é isso, senador? Queria agradecer a sua presença e pedir já logo de cara para o senhor explicar para a gente como é que pode se ser arrojado e ter solução numa questão recorrentemente desafiadora, né? Pois é, eu disse, agora conversando em off aqui, com a nossa entrevistadora, que eu penso que falta ousadia, arrojo, porque nós temos 41% dos encarcerados hoje que não foram julgados, são presos provisórios. Ou seja, quase metade das pessoas que estão presas ainda não foram julgados. Sendo que superlotação é um problema, né? É o principal, né, talvez. Nós estamos desrespeitando a Constituição quando a gente não dá a presunção de inocência. Quer dizer, e os delitos que são de violência extrema, que leva a homicídio, os presos hoje no Brasil, apenas 12% é por homicídio. E a maioria absoluta dos que estão detidos hoje, reclusos, julgados ou esperando julgamento, é por pequenos delitos. Tráfico de droga, furto, né, pequenos desentendimentos, alguns atos de violência, né, que não levou a homicídio. E essa situação, ela é mais grave do meu ponto de vista, porque, só para citar um exemplo do estado do Tocantins, né, a secretária Gleide Braga hoje estava dizendo para nós na audiência, dos 3.150 presos que tem no Tocantins hoje, 40% espera julgamento. Mas o mais assustador é que é uma população presidiária que tem idade de 18 a 36 anos, ou seja, na fase mais produtiva das pessoas, do ser humano, elas estão reclusas. E um dado apresentado... E também não estão se recuperando, se reabilitando para voltar à sociedade, né? Um outro dado que me assustou, apresentado pelo doutor Alexandre, representante da OAB hoje na audiência pública, que é uma audiência pública por iniciativa minha e da senadora Regina lá do Piauí, é que esses 41, quando julgado, esses 41%, quando vai a julgamento, a maioria, cerca de 40% a 50%, é inocentado ou é punido com pena que não era de reclusão. E, às vezes, ele já ficou até 3, 4 anos lá detido. Senador, e como é que faz para resolver esse problema específico? Porque isso mexe com a superlotação e mexe com um dos problemas mais graves do sistema penitenciário. Não é o único, mas é um grave problema do sistema. Poxa, se quase metade das pessoas que estão lá estão esperando o julgamento e a maioria que é julgada depois se constata que nem seria caso de prisão, que lei se pode se produzir, o que pode ser feito a partir do legislativo para corrigir essa distorção? O pior é que disso tudo é que nós não precisamos de mais lei. Nós temos uma lei de execução penal que coloca a detenção ou o recolhimento como a última ação que o judiciário tem que tomar. Tem uma série de medidas que o judiciário pode tomar, que o juiz que determina a prisão ali pode tomar, que não era de detenção. Mas o que nós temos observado, podemos assegurar, é que na maioria dos estados, ou em quase todos, o judiciário vai para a pena máxima, que é da reclusão imediata. Né? Hoje, estados como o Espírito Santo, posso citar um exemplo, tem uma ação chamada medida
uma medida que o judiciário toma para examinar se é caso de detenção ou não, e a conclusão que o Espírito Santo chegou ao aplicar essa medida é que 50% vai para casa imediatamente, né? E no meu estado, por exemplo, no Tocantins, o judiciário está tomando essa iniciativa para chamar a execução dessas medidas, isso não é feito. Ou então, assim, os 40% que estão lá esperando julgamento, alguns por mais de 3 anos, poderia 50% deles, ou seja, dos 3.000, 40%, nós vamos ter 1.200, mais ou menos. Desses 1.200, 600 provavelmente já estaria em casa, não precisaria estar preso. Isso onera para a sociedade. Segundo as informações que nós tivemos hoje, o presidiário ele custa hoje para a sociedade brasileira no mínimo R$10.500 por mês. Nossa! E aí nós não investimos em escola. A experiência de Santa Catarina que nós podemos ver hoje é que tem indústrias funcionando dentro dos presídios, né? A indústria de produz determinado produto, ela se instala dentro do presídio e paga um salário para o presidiário trabalhar na indústria dele. E alguns desses já saem do sistema e vai trabalhar depois na indústria fora do sistema penitenciário. Então, o que eu penso que falta ousadia. Precisa que o judiciário, né, encontre uma maneira de agilizar esses julgamentos. É preciso que nós também repense que tem uma outra coisa danosa. A lei de drogas, depois que é aprovada, fez crescer, não é crescer o crime, mas a detenção, fez crescer a detenção em 123%. Mas por quê? Porque o cidadão que está com 3 gramas de cocaína é tratado igual ao cidadão que está com 1 tonelada. Então não existe critério. Tá com 3 gramas de cocaína, você é traficante. O usuário está indo para a cadeia e muitas vezes o traficante nem vai. A vítima do tráfico vai para a cadeia e muitas vezes o traficante não vai, porque ele não é alcançado pelas mãos da justiça e nem do aparelho de repressão, porque ele é camuflado, ninguém conhece, ninguém sabe, mas o usuário vai. E a maior parte da juventude que está hoje no sistema encarcerado, ela é preta, pobre, semi-analfabeta e tem de 18 a 29 anos. Então, nós precisamos refletir. Essa falácia de querer dizer que nós vamos aumentar a segurança no país, reduzindo a maioridade penal, é mais um crime que esse Congresso estará cometendo com a sociedade brasileira, porque isso não resolve, em lugar nenhum do mundo resolveu, aqui não vai resolver, porque o problema não está na lei, o problema está na incapacidade que o Estado brasileiro tem de dar respostas de ressocialização daquele que, por algum motivo, cometeu um delito, foi parar atrás das grades e precisa voltar e ser inserido no seio da sociedade. E o Estado brasileiro está falho nisso. Mas não só o Estado. É preciso que a gente compreenda também que a sociedade, ela produziu isso que está aí, ela precisa ajudar a encontrar saída, a inserção da sociedade, a participação social na gestão penitenciária também, do meu ponto de vista, é fundamental para que a gente possa humanizar o sistema. Mas para humanizar o sistema nós precisamos construir mais presídios. E eu penso que, como a maioria de crimes leves, a gente não precisa dessas estruturas monstruosas de penitenciária. Nós podemos ter pequenos aglomerados rurais, né, de produção agrícola, de produção animal, em que as pessoas vão cumprir medidas socioeducativas ali, mesmo que não seja adolescente, né, para poder refletir, para poder se reinserir na sociedade. E nós temos visto o Estado brasileiro, e olha que eu sou desse governo, né, eu sou da base do governo, tenho um orgulho muito grande de participar dessa base por um governo que vem transformando, mas nós ainda não demos conta de resolver o problema do sistema penitenciário, que é um problema gravíssimo para a sociedade brasileira. Porque à medida que você trata aquele que você recolheu com violência, quando ele sair de lá, vai estar com o coração cheio de ódio, de rancor, e vem para a rua
praticar mais violência, vem reagir à violência que a sociedade impôs a ele. Então, eu acredito que para humanizar o sistema penitenciário brasileiro é preciso que a sociedade se envolva, faça esse debate, participe do dia a dia, vendo que aquelas pessoas lá também são gente, são seres humanos. Nós não podemos enxergar eles como bicho, como animais, né, que estão perdidos. Nós precisamos trabalhar para recuperá-los. Justiça com revanche, né? São conceitos diferentes. E, na verdade, você tocou num assunto importante, né? O Estado brasileiro trata isso como e a sociedade, né, como se fosse uma vingança. Né? Ele cometeu o crime, ele está traficando droga, vamos empurrar ele é criminoso, é bandido. E aquela velha máxima lá, do bandido bom é bandido morto, não pode prevalecer num país democrático. Né? Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Também agradeço a você, a sua atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você está convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado, usando o 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Agora, você quer rever esse ou outro dos nossos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.